6h16, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias dessa manhã de terça-feira. E o assunto agora é meio ambiente, porque 2018, segundo a Organização Meteorológica Mundial, foi o quarto ano mais quente já registrado no planeta. E esse calor todo tem relação direta com a emissão de gás carbônico. A previsão é que nos próximos 100 anos a temperatura da Terra aumente em até 1 grau. Na Amazônia, os dias têm sido de muita chuva. Mas, quando o assunto é temperatura, 2018 não economizou no calor. Esperava-se, que o ano de 2018 fosse relativamente um pouquinho mais frio, devido à presença de um fenômeno que a gente teve aí de Laninha, que esperava-se que esfriasse um pouco, Mas a tendência que foi observada no final do ano de 2018 é que houve um ligeiro aumento, da temperatura média. Ao longo desse ano, no Amazonas, a população viu o calor aumentar e muito. Por aqui, os termômetros chegaram a marcar 38 graus no mês de outubro. Em todo o planeta, a temperatura também subiu. Na Europa, por exemplo, as máximas chegaram a 45 graus. E toda essa onda de calor contribuiu para que esse 2018 fosse considerado o quarto ano mais quente já registrado. O certo é que as temperaturas nos últimos 20 anos elas vêm realmente se elevando, E agora a gente tem a presença do El Niño, e geralmente o El Niño, ele é um fenômeno que ajuda, que contribui ainda mais para aumentar a temperatura média, além da influência humana, A grande quantidade de dióxido de carbono liberado pelas indústrias e o efeito do El Niño são apenas alguns dos motivos do aumento da temperatura do planeta. A perda de floresta também aparece como causa de todo esse calor. Na Amazônia, do ano passado para cá, o desmatamento cresceu 15%, segundo essa pesquisadora do INPA. O que se tem visto é que a nossa região tem sido palco, com cada vez mais frequência, de eventos extremos. O que nós temos observado nessa última década, nos últimos 15 anos aqui na Amazônia, é que a Amazônia tem sido palco de eventos climáticos extremos com uma frequência maior do que ocorria antes. Nós sabemos isso porque temos monitorado esses padrões de chuva, de seca, de nível dos rios por mais de 100 anos. Então, temos séries históricas que nos permitem ver que está havendo uma tendência de eventos mais extremos. As nossas cheias estão ficando mais extremas e as nossas secas estão ficando mais prolongadas. Então, isso resulta numa alteração dos padrões normais que a floresta responde. A preocupação dos pesquisadores é com os impactos de tantas mudanças. Isso porque são as populações mais vulneráveis os primeiros a sentir seus efeitos. Os ecossistemas naturais, eles são compostos de espécies que se adaptaram às condições daquele lugar. Na medida que o lugar começa a mudar, também a gente deve esperar mudanças nesses ambientes. Então, no caso da Amazônia, uma temperatura mais elevada deve acelerar alguns processos fisiológicos, dentre eles a fotossíntese, mais respiração e mais emissão, então, de CO2. Isso é um problema, porque pode levar à mortalidade e é uma mortalidade diferenciada entre espécies. Aos poucos, a floresta começa a mudar. Algumas espécies que são mais tolerantes começam a dominar sobre a presença daquelas que estavam lá antes e que não aguentam essas variações tão altas, E os rios da Amazônia voltam a encher. E o volume de crescimento registrado em algumas localidades do estado está maior que esperada para esse período. Por isso, as autoridades já estão em alerta para uma possível grande enchente no ano que vem. De acordo com o boletim de monitoramento divulgado pelo Serviço de Geologia do Brasil, os rios Madeira e Purus chamam a atenção com níveis mais altos que o considerado normal para esta época do ano. O Rio Negro também está acima da média. Subiu cerca de 14 centímetros por dia só na última semana. Até sexta-feira nós tínhamos o nível do Rio Negro com 19,50 centímetros. Isso aí é uma evolução muito rápida que nos remete a preocupações. No mês passado, as chuvas também foram mais fortes que o esperado, principalmente nas bacias próximas aos municípios de Tefé, no sudeste do Amazonas, e também no sul do estado.
Apesar desses sinais preocupantes registrados até agora, tudo pode mudar nos próximos meses. Por isso, ainda é muito cedo para dizer se a enchente de 2019 vai ser acima da média ou não. Mesmo assim, as prefeituras do interior e os governos estadual e federal já criam mecanismos para evitar possíveis prejuízos para a população que mora em área de risco. Uma das formas é aprender a identificar as principais necessidades em casos de grandes enchentes e definir a melhor forma de enfrentar a situação, como ocorreu neste curso oferecido pela Defesa Civil a representantes de municípios que costumam sofrer com as consequências da cheia. Obviamente que é um sistema, muitas secretarias estão envolvidas e o que nós trabalhamos é em prol da sociedade, da normalidade social e que os serviços básicos não sejam atingidos. Você sabia que o AVC já se tornou a principal causa de morte no Brasil? Os dados são recentes, foram divulgados em agosto pela Organização Mundial de Saúde. A doença tem tratamento e a recuperação depende e muito dos profissionais envolvidos no atendimento. O derrame mata mais de 100 mil brasileiros por ano. E quando não causa morte, pode incapacitar o paciente. O acidente vascular cerebral, que muita gente conhece como derrame, está entre as 3 primeiras causas de morte precoce em todo o mundo. No Brasil, já chegou ao primeiro lugar, vencendo até o infarto. Dados do Ministério da Saúde indicam que um brasileiro morre a cada 5 minutos em decorrência do AVC. Antigamente a gente tinha o infarto como a doença que mais matava. O AVC hoje ele só perde realmente para causas externas, ou seja, assassinato e acidente de trânsito. Fora a morte, o AVC ele é o principal responsável no mundo pela incapacidade, ou seja, a perda da habilidade do indivíduo de se relacionar com o meio. Uma das saídas para vencer a doença é unir equipamentos e novos protocolos de atendimento. Foi pensando nisso que o Hospital Adventista investiu em preparar parte da unidade de tratamento intensivo e criar, assim, 4 leitos de neuro-UTI. A primeira unidade neurológica na região norte para esse atendimento que a gente chama do tipo 3, que é o atendimento avançado, no tratamento das doenças neurológicas, especialmente na abordagem inicial do AVC, derrame cerebral. Então ele passa por uma triagem, exames de imagem e uma vez que ele está diante de um quadro suspeito de AVC, ele vai receber medicamentos e procedimentos que tratem aquela condição da emergência, resguardando ele de sequelas. Um dos diferenciais da neuro-UTI é o tempo de resposta para os pacientes. Cada 5 leitos conta com uma observação intensiva, feita pela equipe de enfermeiros, não só através dos monitores, mas também da vigilância das reações de cada interno. Essa atenção é chamada de serviço de apoio beira-leito. Sabemos hoje que o AVC ele é tratado até 4h30, mas estudos novos mostram que se esse paciente tiver um tipo de ressonância específica que nós vamos fazer no hospital, mostrando que ainda há permeabilidade cerebral, a equipe do Dr. Carlos Malaguti pode entrar e ainda tentar salvar cérebro. Isso é feito hoje em até 16 horas, segundo estudos. Então, realmente mudando completamente não só a mortalidade, como o prognóstico desse paciente. Esta é a primeira unidade de tratamento intensivo do Amazonas, com foco também nos cuidados neurológicos. Com esse novo setor, os profissionais de saúde pretendem salvar mais vidas e evitar que os pacientes de AVC tenham sequelas graves. Para nós, Hospital Adventista de Manaus, é uma honra oferecer para a comunidade do Amazonas a primeira unidade com tratamento baseado em protocolos, onde o paciente ele é atendido prontamente e, com certeza, a fatalidade ela é evitada. Jogos de tabuleiros podem ser importantes aliados no desenvolvimento cognitivo e emocional de crianças e adolescentes. A prática pode ajudar e muito no desempenho dentro das atividades na escola. No jogo tradicional de damas, vence quem conseguir imobilizar o adversário e capturar todas as peças.
Mas na Escola Estadual Coronel Pedro Câmara, na Compensa, esse jogo foi inserido como atividade pedagógica para os alunos. Uma jogada aparentemente simples, mas para vencer esse jogo aqui é preciso de muita concentração e raciocínio lógico. É por isso que esses alunos aqui estão cada vez mais afiados nas disciplinas tradicionais da escola. Este coordenador foi quem tomou a iniciativa. O engajamento deu tão certo entre os alunos que, além das notas terem melhorado, uma competição foi organizada por eles. Porque o jogo de dama é um jogo saudável, é um jogo que estimula o raciocínio e a capacidade de concentração. A nossa intenção é trazer o jogo saudável de volta para as famílias. O Lucas, de 15 anos, sempre jogou videogame, mas foi no tabuleiro com as damas que se viu verdadeiramente desafiado a traçar uma estratégia. O raciocínio lógico tem ajudado nas provas. Foi a única maneira de eu conseguir me destacar em alguma coisa. Quando eu for fazer uma prova, eu tenho que pensar antes, pensar tudo, agir totalmente antes. A psicóloga acrescenta que os jogos de tabuleiro trabalham pontos importantes para o desenvolvimento de um jovem. A criança ela consegue antecipar a jogada, pensar numa estratégia, seguir as regras, tolerância à frustração, reconhecer a empatia no outro quando o outro perde, né? Perceber a minha postura também correta quando eu ganho. E, acima de tudo, trabalhar um processo de cooperação também. Não necessariamente porque é um jogo, eu preciso duelar, ou eu preciso vencer. E se você acha que hoje em dia é difícil tirar a atenção de um jogo eletrônico, saiba que adaptando a brincadeira à moda antiga pode funcionar. Esse jogo ele pode ser construído pela criança. Você pode construir um tabuleiro você mesmo e criar toda uma estratégia. Que tal começar hoje mesmo com papelão e tampinhas de garrafa PET? E agora a gente traz informações sobre um programa que oferece bolsas de estudo do ensino infantil para as criancinhas até o ensino superior em instituições privadas aqui da capital. Através de parcerias com as escolas, são oferecidos descontos de até 50% nas mensalidades. E quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto para a gente agora ao vivo é a Thea Morel, que eu converso. Olá, Thea, muito bom dia para você. Conta para a gente como é que faz para se inscrever, para conseguir de repente uma dessas bolsas. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha, Adriane, essas inscrições elas são presenciais. Elas estão acontecendo aqui em Manaus, na sede do Instituto Educações, que fica na rua Rio Javari, número 14, no bairro Nossa Senhora das Graças. O horário que os pais ou que até o próprio aluno precisa comparecer na sede do Instituto Educações é de 8 até às 18 horas e funciona aos sábados pela manhã também, viu, Adriane, se você quiser se inscrever. Esse programa é muito interessante porque nós temos aqui pelo menos 40 instituições de ensino, são instituições de ensino infantil, instituições de ensino superior, tem até instituições de idiomas, que junto com o Instituto Educações oferece essas bolsas de ensino para quem não tem condição de arquear com 100% da mensalidade, né? É um programa que em 2018 já conseguiu oferecer 35 mil bolsas e em 2019, nesse momento, tem 15 mil bolsas de até 50% das mensalidades disponíveis. Ele agrega tanto as pessoas que são reingressadas, que já saíram do sistema particular e que querem voltar, quanto também aquelas pessoas que são iniciantes, que nunca estiveram em escolas particulares. E funciona através da parceria com as instituições de ensino, porque as escolas particulares, elas acabam disponibilizando vagas que dentro daquela contabilidade ficariam ociosas, ou seja, as próprias escolas particulares estariam se empenhando com professores, com profissionais, né, para as aulas dos alunos que já estão regularmente matriculados, mas aí se você tem uma vaga na sala, você acaba preenchendo aquela sala e ainda acaba ajudando também uma pessoa que precisa. Então o ensino é do mesmo nível, só que a bolsa nesse momento é de 50%, mas é uma boa oportunidade para quem quer tentar voltar para o ensino particular, para quem quer tentar fazer um ensino de idiomas, para quem quer entrar numa universidade, entendeu? Agrega realmente 40 instituições de ensino. Tem um critério básico que é muito parecido com o de programas públicos, como por exemplo do Bolsa Universidade, que o aluno, o estudante, precisa ter uma renda per capita na família, por pessoa, de até 3 salários mínimos. Você junta a renda de todo mundo da sua casa, divide pelo número de pessoas. Se a renda per capita der menos de 3 salários mínimos, você já pode concorrer a esse programa do Instituto Educações.
Tem o site aí na tela também para vocês olharem, educações.com.br, sem o C cedilha, sem o tio. Você pode entrar primeiro no site também para conseguir qualquer tipo de informação. Ou você pode telefonar para o número 99139-5822, 99139-5822. É uma boa oportunidade sim, viu, Adriane? Muito bom, até porque a renda per capita é uma renda per capita bem alta, né? Muito acima da média da maior parte da população aqui no Amazonas, se a gente levar em consideração os dados estatísticos do IBGE. Cada pessoa, na hora de dividir a renda por todo mundo, tem que ter quase R$3.000. E dividido os salários. E tem muitas famílias que sobrevivem com menos que R$3.000 para todo mundo, né? Então é uma renda per capita boa para se encaixar nesse perfil. E tem as criancinhas, né? Normalmente a gente divulga as vagas para a universidade e tal, mas tem gente que quer ter o sonho de botar o filho numa escola particular, ali na fase de alfabetização, e pode conseguir uma bolsa através do programa. Já precisa ter algum vínculo, Thea? Já ter feito matrícula, alguma coisa do tipo? Não precisa ter nenhum vínculo ainda, entendeu? Novos alunos, por exemplo, que ainda não fizeram matrícula, podem se inscrever no Instituto Educações. E, Adriane, como você falou, 50% faz muita diferença na hora de uma mensalidade, principalmente para mães que precisam de creches, né? A gente sabe que a educação infantil quase não tem disponível nas escolas públicas. No entanto, nós temos muitas creches particulares e essas creches, disponibilizando algumas vagas, você consegue aí colocar realmente o seu aluno, o seu pequenininho, desde cedo na escola, para ele ter uma ótima educação. Muito obrigada, Thea, pelas informações. Até daqui a pouco. E olha só, ontem foi dia de mais anúncios do governador eleito Wilson Lima. Ele revelou mais 6 novos secretários que vão compor o governo a partir de 2019. Até agora já foram confirmados 16 nomes. O deputado estadual Luiz Castro será o secretário de Educação. Formado em Direito pela UFAM, o parlamentar de 60 anos disputou uma vaga ao Senado nas últimas eleições, concorrendo na chapa de Wilson Lima. O advogado Leandro Benevides, de 38 anos, assume a Casa Civil. O delegado da Polícia Civil, Rodrigo Sá, de 37 anos, atual diretor técnico do Detran, assume a presidência do departamento. A Amazonas Tour será chefiada por Rosilene Medeiros, parintinense de 50 anos, formada em Relações Públicas e com 24 anos de experiência no serviço público. O engenheiro Carlos Henrique Lima, de 54 anos, será o secretário de Infraestrutura. Ele é especialista em projetos de construção pesada, como rodovias e ferrovias. O PROCON estadual continua no comando de Jalil Frache Campos, de 30 anos. Ex-assessor parlamentar, ele é formado em Direito e mestre em Sustentabilidade na Amazônia. Outros 10 nomes já foram anunciados pelo governador eleito. O vice-governador eleito, Carlos Almeida, para a Secretaria de Saúde, a defensora pública Caroline Braz para a Secretaria de Justiça, a jornalista Lúcia Carla Gama para a chefia de gabinete, a também jornalista Daniela Assayag para a Secretaria de Comunicação, o coronel Fabiano Bó para a Casa Militar, o tenente-coronel Marcos Vinícius Almeida para a Secretaria de Administração Penitenciária, o coronel Luismar Bonates para a Secretaria de Segurança Pública, o engenheiro agrônomo Petrúcio Magalhães Júnior para a Secretaria de Produção Rural, o cientista social Eduardo Taveira para a Secretaria de Meio Ambiente e o procurador Alberto Bezerra para a Procuradoria-Geral do Estado. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está ao vivo também na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, muito bom dia para você e para os seus telespectadores. Olha só, a gente vai falar da Eletrobras, que foi leiloada, né? A gente chegou a noticiar algumas vezes essa possibilidade. Foi leiloada, só que não. Exatamente, né? E a gente falou várias vezes, né, Adriane? De setembro para outubro, de outubro para novembro. Aí em novembro, finalmente, aconteceu o leilão arrematado pelo consórcio Oliveira Atem. Consórcio Oliveira Energia Atem foi que levou a Eletrobras, deve pagar a quantia de 50 milhões de reais pela Eletrobras, por esse controle, mas aí tem que investir
2,7 bilhões de reais ao longo de 5 anos, e o primeiro aporte seria de aproximadamente de quase 500 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Da dívida da Eletrobras Amazonas Energia, que, de acordo com o ministro de Minas e Energia, é a que dá mais prejuízo, é a que tem mais problemas, é a que presta o pior serviço, né? A dívida que a empresa deve herdar é de 2 bilhões, né? O restante o governo deve assumir, melhor, de 22 bilhões. Enfim, mas a empresa que arrematou no leilão tem que esperar aí, Adriane, porque a Justiça do Trabalho, por meio de liminar, suspendeu o leilão, de forma que a empresa, o consórcio que arrematou, ainda não pode fazer o repasse de valores, tem que esperar. E a Justiça do Trabalho fez isso até que o caso seja analisado por um colegiado especial da Justiça do Trabalho, a pedido do sindicato, que afirma que não houve um estudo de impacto da desestatização sobre os funcionários da empresa. Então, até que essa decisão, que é temporária, que é liminar, seja revista, o consórcio está parado. O contrato, o funcionamento da distribuidora aqui no Amazonas iria até o dia 31 de dezembro, mas ele foi prorrogado, ele poderá ser prorrogado por até 90 dias, até que toda essa situação, como se fala no jargão jurídico, né, porque todo esse imbróglio jurídico aí seja desenrolado, a Eletrobras pode atuar aí por um prazo máximo de até 90 dias, a empresa que já estava com data marcada para fechar, Adriane Diniz. Esses 90 dias deveria ser o período em que acontecesse a transição, né? Para que não parasse de funcionar, mas que pudesse haver uma transição. Enquanto isso fica adiado, eu me preocupo muito com a privatização, porque não que a privatização em si seja um problema, mas o modelo que se usa no Brasil costuma ser muito assistencialista. Você privatiza e depois oferece dinheiro público para quem comprou administrar as coisas, com empréstimos bilionários para pagar a perder de vista, e acaba que ainda continua sendo onerando o país, né? A gente teve exemplos que deram certos e exemplos que não deram. Privatização de Eletrobras, por exemplo, no estado do Maranhão, houve um acréscimo de conta de energia elétrica, da tarifa de energia, de 200% a 400%. Aumentou muito por lá. Por lá não deu certo. A energia funciona, mas com um preço muito alto para a pessoa da ponta, né? Para nós, consumidores, e principalmente para as indústrias. Não se sabe de que forma isso pode impactar o nosso bolso mais uma vez, já que a gente já houve um aumento agora recente de 16% na conta de energia elétrica no último mês, no mês de novembro, e não se sabe porque tem uma dívida muito grande, dizem que a Eletrobras Amazonas está falida, por outro lado, tem quem compre. Então, alguma coisa assim não bate nesses discursos, né, de que não dá para continuar como está e, ao mesmo tempo, de que é um bom negócio. A gente vai precisar primeiro aguardar essa decisão judicial para depois tentar verificar os impactos, mas, de fato, Emanuel, acredito que a gente só vai saber quando tudo já estiver resolvido, né? Quando já tiver a nova empresa operando ou não. A empresa ganhou essa concorrência, Adriane, propondo um sistema de que em que ela promete que essa tarifa não vai sofrer aumentos, ou pelo menos grandes aumentos. Isso está na reportagem trazida pelo jornal A Crítica de hoje. Então esse foi um dos fatores que fez com que esse consórcio ganhasse essa licitação, ganhasse aí essa concorrência pelo controle da distribuição no Amazonas, e a gente espera que isso realmente seja cumprido. Vamos cruzar os dedos e continuar torcendo para ver se as coisas melhoram ou pelo menos não ficam piores do que já estão, né? Agora, Emanuel, vamos falar de uma situação que está afetando aí os presos do Amazonas. A gente chegou a noticiar que está suspensa a visita em alguns presídios. No fim de semana, em todos os presídios do estado, no Compage, essa proibição de visita se estende a 15 dias e, paralelo a isso, a SEAP decidiu também suspender o parlatório, que é aquele momento em que o preso e o advogado conversam ali. E agora a Justiça determinou que esse parlatório seja reativado, mesmo com a suspensão de visitas. Exatamente, né? Vale lembrar, Adriane, que essa situação
ficou dessa forma depois da morte do agente penitenciário, do Alessandro, que ocorreu lá no Compage, no horário de visita na ala 3, no momento em que ele fechava um dos portões de uma área de convivência, que foi segurado por outros presos e recebeu um golpe de um estoque no pescoço e infelizmente morreu. E logo depois disso surgiram ameaças de que haveria alteração, que é como é dito toda vez que há alguma rebelião, alguma coisa dentro dos presídios. E com base nisso, a Secretaria de Administração Penitenciária fez isso que você falou aí. Suspendeu as visitas em todos os presídios do estado no fim de semana passado. Mas não apenas as visitas, mas também a entrega de materiais, a entrega de alimentos para os presos. Então, nesse fim de semana passado, eu estive, inclusive, na frente lá do ramal no quilômetro 8 da BR-174, fazendo uma reportagem, e o cenário foi diferente do que a gente está acostumado a ver. Não tinha pessoas lá na frente, né? Estava vazio o local justamente porque essas visitas foram suspensas. E como você bem falou, lá no Compage, por um período de 15 dias, portanto ainda tem mais uma semana em vigência, e esse período de 15 dias pode ser prorrogado por mais 15 dias, de acordo com o despacho expedido pela SEAP. Mas a Ordem dos Advogados entrou no Tribunal de Justiça do Amazonas com um pedido de liminar por meio de um mandado de segurança, solicitando que os advogados tenham o direito sim de entrar em contato com os presos por meio do parlatório, disso que você acabou de dizer. E esse pedido, esse mandado de segurança foi atendido pelo desembargador Ari Moutinho, que concedeu em caráter liminar para que os advogados tenham sim acesso aos seus clientes, acesso aos presos, ressalvados todas as medidas de segurança, já que as decisões tomadas pela SEAP foram justamente no sentido de resguardar a segurança e o controle das unidades prisionais. Portanto, os advogados deverão ter aí agora a autorização para falar com seus clientes que estão especificamente no Compage, Adriane Diniz, no regime do Compage, no regime fechado do Compage, porque o semiaberto já foi desativado e a decisão em relação às visitas, a proibição de contato nos outros presídios do estado foram tomadas apenas em relação ao fim de semana passado, Adriane Diniz. Situação bastante delicada, né? Porque tem alguns processos que estão em andamento, então precisa haver essa conversa. Vale lembrar que o Compage são presos condenados, não são os presos que acabaram de ser detidos nas delegacias. Eles vão normalmente para o CDPM. Quem vai para o Compage é quem já tem condenação. Até o semiaberto de lá foi desativado, né? Então, existem alguns processos que há necessidade dessa conversa. A preocupação da SEAP seria de que esses advogados pudessem levar ordens de líderes de facções criminosas para dentro da cadeia e causar mais uma vez um alvoroço, né? Porque por lá já aconteceu de tudo. Fuga, morte, rebelião. Em janeiro de 2017, 56 mortos. Então, a situação, de fato, é bastante delicada e inspira todo cuidado. E as investigações, inclusive, do que aconteceu no 1º de janeiro do ano passado, Adriane, mostram que essa ordem chegou lá por meio de um bilhete justamente no horário de visita, né? Um bilhete também teria sido utilizado como o suporte para enviar esta mensagem. Essa preocupação da SEAP é uma preocupação legítima. Houve, sim, muitas denúncias de que poderia haver problemas e situações dentro do sistema prisional e, portanto, essas medidas foram no sentido de prever isso, mas também é necessário que os direitos individuais sejam preservados neste caso. Há muitas denúncias de maus tratos, sobretudo depois de todas as revistas, né? Familiares reúnem, reclamam, chamam a imprensa, e aí os advogados é que sabem como fazer o encaminhamento jurídico disso para que os direitos de cada um, porque apesar de estarem presos, também têm direitos e direitos que precisam ser preservados. E aí é importante, por isso, a Justiça garante, então, esse acesso dos advogados aos seus clientes dentro do Compage, Adriane. Vamos esperar e torcer para que as coisas não piorem por lá também, né, Manuel? Exatamente. Muito obrigada pelas informações, um excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Muito bom dia, Adriane, e até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Olha só, tem vaga de emprego para hoje no Cine Manaus. São mais de 20 oportunidades para quem está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre isso ao vivo é a Thea Morel. Vem comigo, vamos conversar com ela. Thea, quais são as áreas? Tem escolaridade exigida para cada uma delas? Tem sim, Adriane. Normalmente a escolaridade exigida, né, para você conseguir alguma dessas vagas, principalmente no caso da lista de hoje, é ensino médio completo. Muitas vezes
você precisa também ter um certificado de algum curso específico ou pelo menos poder comprovar que você tem uma experiência mínima de 6 meses, mostrando a sua carteira de trabalho, mostrando que você já executou uma função semelhante ou mesmo já teve um emprego igual em algum outro tipo de empresa. Nós temos 22 vagas hoje disponíveis, 5 vagas na Constantino Neri, no Cine que fica ali na Avenida Constantino Neri, número 1272. Nós temos disponíveis lá 2 vagas para operador de caixa, 2 vagas para auxiliar de caixa e tem também uma vaga para auxiliar administrativo. A maior parte das vagas está disponível no Shopping T4, que fica ao lado do Terminal 4, lá pertinho da Bola do Produtor, na Avenida Camapuã. E lá você tem o restante das vagas. Tem um cargo específico que tem 7 vagas disponíveis, é o de assistente de compras. Assistente administrativo tem 3 vagas disponíveis e os cargos de gerente de loja, subgerente e vendedor externo, cada um deles tem 2 vagas para as pessoas que têm algum tipo de experiência nessa área de vendas, né, Adriane? A gente tem apenas uma vaga hoje para PCD, para pessoa com deficiência. No caso, é uma vaga para operador de caixa. É preciso levar o laudo atualizado de 2018 e assim como nos outros cargos, é preciso também comprovar a experiência, pelo menos na carteira de trabalho, né? Comprovar que você, de alguma maneira, sabe mexer com caixa. Tem que ter ensino médio completo também e essa é a única vaga disponível para quem tem deficiência. Lembrando sempre, Adriane, tem que levar aquela documentação completa, é bom levar original e cópia para não atrasar na hora do cadastro, RG, CPF, certificados de escolaridade, certificados de cursos que você eventualmente tenha feito e a carteira de trabalho que não fica retida no Cine, mas que você mostra para poder comprovar que experiências você teve, em que tipo de função você já trabalhou, né? E, portanto, isso acaba contando também. Se quiser mais informações, você pode acessar essa lista completa que eu acabei de dar no www.cinemanaus.am.gov.br. Tá tudo lá explicadinho. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E agora o assunto é saúde. Novos dados sobre o surto de sarampo em Manaus mostram que os adultos estão sendo negligentes em relação à imunização. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 63,7% dos casos confirmados da doença atingem pacientes entre 15 e 49 anos. Dentro desse público, é mais preocupante a faixa etária de 20 a 29 anos, que concentra 26% dos registros. Desde fevereiro, início do surto aqui na capital, foram confirmados mais de 8 mil casos da doença. 12 casos suspeitos ainda estão em investigação. E é importante lembrar que crianças de até 5 anos de idade estão mais vulneráveis às complicações que podem levar à morte. Por isso, a vacinação deve estar em dia. Atualmente, 183 unidades oferecem a vacina. Você pode levar sua criança a partir dos 6 meses de idade para iniciar a fase de vacinação aí contra o sarampo. Os adultos podem comparecer em qualquer unidade básica de saúde, levando apenas o documento de identificação e garantir essa imunização. Algumas unidades, inclusive, funcionam à noite e também aos sábados. E agora o Manhã no Ar faz uma pausa, mas fica com a gente, que ainda tem muita informação vindo por aí. Nós vamos mostrar os destaques da área policial e trazer detalhes da prisão de 5 pessoas envolvidas na morte de um detento no Compage. O caso tem a ver também com o sumiço de Andressa Castilho, mulher de um presidiário. E ainda, Detran e Ibama se tornam aliados para tentar evitar a morte de periquitos na Avenida Efigênio Salles. Eu volto em instantes, não saia daí.